Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia, uma terça-feira abençoada para nós. E vamos para mais um dia do nosso devocional. Hoje nós vamos ler Mateus, o seu capítulo de número 6 e o capítulo de número 7. A gente ficar com os capítulos equivalentes aos dias da semana. Hoje é dia 7, então nós vamos fazer o 6 e o 7 para assim em diante, né? Dia 8, fazer o dia 8, enfim. Bom, então pega sua Bíblia no Evangelho de Mateus, seu capítulo de número 6. Vamos dar início à leitura da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está me assistindo aqui pelo YouTube, aproveita para poder se inscrever na nossa página. Ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai ser postado aqui, para que a tua vida seja edificada. Deixe seu like, né? Clique aí nesse okzinho, deixa o like, compartilha com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ontem nós até falamos sobre isso, né? Sobre as boas obras, sobre ajudar, né, outras pessoas, sobre aquelas pessoas que ajudam a instituição, aquelas pessoas que fazem doações, que fazem obra, né, de caridade. Mas qual será o intuito pelo qual elas fazem aquilo? Porque não é o fato de ajudar o próximo, é o fato de qual intenção você ajuda aquele que necessita, né? E a própria palavra está te dizendo, está nos dizendo, né? Que nós não precisamos fazer a fim de que outras pessoas reconheçam os nossos atos, porque se assim for, nós já recebemos, né, a nossa honra, o nosso mérito, e então não precisaremos, né, e não receberemos o galardão do Senhor, que na verdade é o que importa. Então, ajude sim outras pessoas, contribuam sim, né, com outras pessoas, mas não com interesse, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração, mas com a intenção verdadeira de ajudar o próximo, com a intenção verdadeira, né, de cumprir um mandamento do Senhor, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, de ter compaixão pelo próximo. Esse é o intuito, né? Amém? Vamos continuar aqui então. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra você.
Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Então aqui a palavra do Senhor está nos instruindo quanto à oração. Para entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta, orar com o nosso Pai, cumprir, né? Aqui é o Mateus 6,6. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, feche a porta em segredo, então seu Pai que observa em segredo os recompensará. Aqui ele vai nos dizer, vai nos orientar com como devemos orar, né? E às vezes você pode estar dizendo assim, eu não sei orar, né? Quantas vezes, né? Você já pensou assim, ou quantas vezes você mesmo já disse. Mas o Senhor nos deixou uma oração de modelo. Entenda que, assim como Ele diz que os hipócritas faziam as orações repetidas, e não era, portanto, repetir, não era, portanto, falar a mesma coisa que o Senhor vai te ouvir. Uma oração feita ao Senhor, Ele já ouviu aquela oração. Ele já atendeu a oração, os ouvidos dele já se inclinou para aquilo que você pediu. No tempo determinado, ele te atende, no tempo determinado, ele cumpre com aquilo. E aqui ele vai deixar um modelo, e esse modelo não é para repetirmos ele a todos os instantes, quantas outras pessoas, né, repitam essa oração, mas ela é um modelo de como você orar. Você vai entrar para fazer a sua oração da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É para você, no início da oração, você começar glorificando a Deus. Esse é o modelo, essa é a instrução. E aí você vai continuar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É você dizendo para o Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Eu quero isso, isso, isso. Se estiver alinhado com a sua vontade, se estiver alinhado com o teu propósito, que o Senhor possa me atender. E no 11 vai dizer, dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas. Aqui agora você vai pedir ao Senhor que atenda a sua necessidade e vai pedir perdão ao Senhor por todos os teus pecados. É o momento da oração, onde você pede perdão pelos pecados através do pensamento, das atitudes, da palavra, qualquer tipo de pecado que você tenha cometido que neste momento da oração, primeiro você vai glorificar ao Pai, primeiro você vai exaltar Ele, primeiro você vai declarar que a vontade boa, perfeita e agradável é dEle, que é essa que você deseja para a tua vida. Depois de você fazer isso, você vai pedir perdão a Deus por todos os teus pecados, vai pedir Ele para te sustentar, para não te deixar desviar no caminho, assim como diz, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do todo mal. É aqui que você vai agora falar isso com o Senhor. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entenda que neste modelo de oração que o Senhor nos deixa, está nos ensinando a forma de começarmos orando. Após você exaltar o Senhor, após você glorificar o nome dEle, após você pedir perdão a Ele por todos os teus pecados e declarar que tudo pertence a Ele, que você pertence a Ele, agora você começa na sua oração particular, agora você começa a derramar sobre o Senhor todas as suas necessidades, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, começa a fazer os teus pedidos a Ele, a pedir pelo socorro, a pedir pela providência, enfim. Esse é um modelo que o Senhor nos deixou. Então, para você que não sabe como orar, ou pensa, não sei nem como começar, tá aqui. A palavra te deixou um modelo para você seguir e o Espírito Santo te conduzirá durante a tua oração. Amém? Vamos continuar aqui. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Deste modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Né? Aqui é outra instrução do Senhor, para quando estivermos, né, jejuando, não fazermos como os hipócritas, né, que se esforçavam para parecer triste. Na verdade, nós temos que ficar bem. Lembra de Daniel, quando ele fez aquele jejum, né? Ele pediu
ao eunuco que eles não se alimentassem com o manjar que o palácio, né, oferecia, estava oferecendo para todos aqueles jovens que estavam ali. O eunuco se preocupou com a aparência dele, né, e se apresentar ao rei, talvez de forma desnutrida, de forma abatida, vamos dizer assim. Mas Daniel, enquanto ele jejuou e enquanto ele ficou aquele período de jejum, né, aqueles 21 dias, né, 3 semanas que ele passou ali de jejum, a aparência dele era melhor do que os demais. Então, quando nós estamos jejuando, e junto com o jejum tem que ter um propósito, tem que ter oração, tem que ter aquele momento de intimidade e relacionamento com Deus. E quando assim se faz, as pessoas não percebem, né? Então não haja como os hipócritas e faça que venham ver e questionar o porquê daquela forma que você está, e você venha dizer, não estou falando que a palavra diz, né, que você não precisa contar quando você jejuar, mas você precisa entender também, e de fato você não precisa sair espalhando, mas de fato é que você também não pode mentir. Quando alguém te oferecer algo para comer, para beber, que seja, e você está ali naquele período de jejum, e você vai falar com a pessoa, não, não quero, você não pode responder desta forma, porque você estará mentindo, porque não é que você não quer, é porque você está no propósito. Porque a gente sente fome. No jejum, a gente sente sede. Se você estiver no jejum total, né, não estiver bebendo nada, você vai sentir sede. Se você estiver no jejum parcial, você vai estar bebendo líquido, mas então você vai sentir fome. A verdade é, você vai sentir fome. Jesus, ele ficou 40 dias, 40 noites ali no deserto, né, sem comer, e a palavra vai dizer que ele teve fome. Gente, porque, né, a fome vem. A gente vai trabalhar a mente naquilo dali para não sentir, nós vamos entrar num momento de oração para aquele sentimento, né, aquela vontade, né, ser saciada pela palavra do Senhor, mas nós não podemos mentir e dizer que nós não queremos. Então você vai responder para a pessoa, estou no propósito. Enfim, responda dessa forma para ela. Se a pessoa entender, você fala que está no propósito. Se não for uma pessoa que vai entender, você vai dizer para ela, né? Agora não, obrigada, né? Agora não, obrigada. E de fato, você não vai dizer não quero, né? Então nós precisamos vigiar também na nossa palavra, você que está dentro da tua casa. Avise as pessoas da tua casa, olha, eu vou começar um propósito, vou começar um jejum. Pra eles não acharem também que você está doente, né? Que você está ali sem comer, que algo está acontecendo, para você não preocupar os seus familiares, tenha toda essa cautela, tenha todo esse cuidado, né? Para você oferecer um jejum agradável ao Senhor, né? Para que a sua oferta seja agradável ao Senhor e não venha também te constranger diante aos outros e não venha preocupar aqueles que estão ao seu redor. Amém? Vamos continuar aqui. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e o furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E a sua luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui é a palavra agora nos ensinando sobre os bens materiais, nos instruindo sobre o dinheiro, né? Para nós não juntarmos as coisas nesta terra, porque o nosso tesouro não está aqui. Aqui os ladrões furtam, né? Aqui a traça, a ferrugem, né? Corroem, destroem todas as coisas, mas o nosso tesouro está no céu. Se preocupe com as coisas do Senhor, né? A palavra que eu deixei para vocês quando nós iniciamos esse propósito, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar. O Senhor sabe do que eu e você precisamos. Claro que isso não nos limita a não pedirmos, né? Não significa que nós temos que nos conformar com o cenário, com o ambiente. Nós temos sim que pedir, nós temos sim que ser ousados diante do Senhor, nós temos sim que fazer propósito, votos com o Senhor verdadeiramente, mas não é colocar
essas coisas em primeiro lugar. Você quer uma casa, você quer um carro. Não estou dizendo que você não pode orar, que você não pode pedir ao Senhor e que Ele não vai te atender, mas que isso não seja a tua prioridade, que essa não seja a sua oração primordial ao Senhor, que a sua oração ao Senhor tenha como modelo essa que nós lemos, onde primeiro você exalta Ele, onde você primeiro declara o teu amor a Ele, onde você primeiro pede perdão, se arrepende e depois você leva para Ele as tuas petições. Embora Ele já saiba tudo que nós precisamos, mas Ele também tem prazer de nos ouvir pedir. Só que nós não podemos pedir para o nosso próprio deleite. A palavra vai dizer: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis por seus próprios deleites, pelas suas próprias vontades, né? Vontades da carne. Então é a intenção. O Senhor sabe o que está por trás da intenção daquele nosso pedido e é por isso que Ele não cumpre, justamente porque vai satisfazer a nossa própria vontade. Agora, quando nós pedimos algo alinhado com a vontade dEle, algo que vai exaltar o nome dEle, algo que vai nos aproximar, né, dEle, algo que vai fazer com que o nome dEle seja glorificado, então Ele nos atende. Esse é o segredo para o Senhor atender a nossa oração. Amém? Vamos continuar aqui. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, pois seu Pai celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupa, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Né? E por quantas vezes nós queremos carregar o problema do ontem para hoje, o problema do hoje para amanhã, e a palavra está nos orientando, né? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã tem as suas próprias inquietações. Basta para hoje o problema de hoje, amanhã é outro dia, né? Por que nós andamos tão preocupados? Por que nós andamos tão ansiosos? Onde o Senhor está nos orientando. Eu estou aqui agora falando com vocês e do lado de fora, aqui da minha casa, não sei se você consegue ouvir, tem pássaros que estão cantando. Mas você consegue escutar. Ele parou. Mas eu sempre observo, ao acordar, eu vejo esses pássaros, né, voando aqui em volta da minha casa, eles passam para lá, para cá, eles se alimentam, eles estão sempre junto um ao outro, e o Senhor sempre ministra comigo, sabe, em relação a isso. Eles são alimentados, o Senhor providencia o alimento, o Senhor é mais que suficiente para mim e para a tua vida. Se Ele alimenta até os pássaros, se Ele veste até as flores silvestres, a palavra está aqui nos dizendo, porque Ele não faria por mim, não faria por você. Aquele povo estava no deserto e Ele enviou maná do céu. Ele transformou águas amargas em águas doces e as roupas se renovavam no corpo deles, não se gastavam. O Senhor cuidou de tudo. Mesmo aquele povo estando ali por diversas vezes murmurando, descumprindo as ordens do Senhor e até mesmo desacreditando que o Senhor estaria com ele, o Senhor não deixou faltar. E assim será na minha e na sua vida. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele haverá de enviar aquilo que nós precisamos. Por mais que você olhe para o seu cenário, a sua situação e pareça que não vai ter solução, mas lembre de Elias, onde o Senhor enviou os corvos para alimentar.
corvo não alimenta ninguém. O corvo levou o alimento para Elias, quando então não havia mais o corvo. O Senhor enviou a viúva, mas ele não deixou faltar nada a Elias, o seu profeta, os teus escolhidos, aquele pelo qual o Senhor tem um propósito estabelecido, ele não vai deixar faltar. Ele vai suprir as nossas necessidades. Cuide primeiro de buscar a presença dele. Cuide primeiro de fazer para ele, e ele te sustentará em todo o tempo e enviará tudo quanto você precisar. Amém? Vamos agora aqui no capítulo de número 7. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do teu amigo. Não dei o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Então aqui é a orientação agora para não julgar o nosso próximo. E o ser humano, ele tem, digamos isso como instinto, vamos dizer assim, né? De julgar o próximo, de falar mal do próximo, né? E sem olhar para si mesmo. Por quantas vezes nós não julgamos alguém, sendo que nós fazemos também aquilo ou até mesmo pior do que aquilo. Não cabe a nós julgar a atitude do nosso irmão, não cabe a nós dizermos se o que ele está fazendo é certo ou errado, nem tampouco dizer algo em relação àquilo que ele está fazendo, porque o Senhor é quem se encarrega de justificar cada um. O Senhor é quem vai se encarregar, né, de dar atender a petição, de dar também a sentença a cada um. Nós não fomos chamados para sermos juízes, nós fomos chamados para ser sal e luz desta terra. Esse é o propósito para mim e para a tua vida, é anunciar o evangelho de Cristo, anunciar a palavra, né, ao arrependimento, anunciar o arrependimento genuíno para desfrutar da presença do Senhor e não para julgar se aquilo que o meu irmão está fazendo é não o certo, né? E a palavra está dizendo para não julgarem, para não serem julgados, pois a medida com que nós julgamos o outro, essa também é a medida que vão usar contra a nossa vida, né? Então, se atente a isso. Vamos continuar aqui. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes ao que lhe pedirem. Em todas as coisas façam os outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem seu caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos o que encontram. Então aqui é o Senhor, né, nos orientando agora, para pedirmos e receberemos, para procurarmos Ele, nós vamos encontrar. Bater-lhe a porta e ela vai ser aberta. O Senhor está à porta esperando somente que eu e você venhamos abrir ela para que Ele entre e nós venhamos receber e desfrutar dessa presença dEle, né? Quem é aquele que vai pedir algo ao teu Pai e o Pai vai dar algo contrário? Se nós, né, eu como mãe, você como mãe, ou você como pai que está vendo esta mensagem, o seu filho pedindo algo, você jamais vai dar algo pior. Você pode não ter naquele momento aquilo que ele está pedindo, mas você sempre vai providenciar algo para atender a necessidade dele,
né? Eu falo que ser um bom pai, ser uma boa mãe, não é dar tudo que o filho pede, mas dar na medida que ele necessita. Assim também é o Senhor conosco. Ele não nos dá tudo o que pedimos, mas ele dá na medida em que nós necessitamos, porque ele conhece as nossas necessidades. Amém? E aqui no 13 nós lemos, né? Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, é o Senhor nos orientando. O mundo tem diversas opções, o mundo nos oferece muitas coisas que verdadeiramente saciam, são bonitas ao se ver, são desejosas, chamam a atenção, mas são coisas que vão satisfazer os prazeres da nossa carne. Essa porta ampla que o mundo nos oferece, essa amplitude, né, de bandejas que o mundo nos oferece, nada é comparado àquilo que o Senhor já tem disponível para mim, para a tua vida. Mas para acessar o caminho do Senhor, né, a porta é estreita. O caminho do mundo, a porta do mundo é larga, mas o destino do mundo é estreito. A porta do Senhor é estreita, mas a eternidade dele é ampla. Amém? Aqui a partir agora do versículo de número 15. Tome cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. E essa é a orientação. Talvez você se pergunte assim, né? Tanto no mundo tem tantas pessoas, tantos falsos profetas, tantos lobos em pele de cordeiro, tantas pessoas usando da palavra de Cristo para se auto, né, favorecer, para receber algo em troca daquilo, que verdadeiramente fica difícil, né? Saber se aquele homem ou aquela mulher é direcionado pelo Senhor e está ali cumprindo com o propósito do Senhor. Mas a palavra nos instrui que a árvore boa, ela dá bons frutos. Analise pelos frutos. Você não pode julgar, né, o profeta. Você pode julgar a profecia, mas o profeta, a palavra diz que nós não podemos julgar. Mas nós podemos olhar pelos frutos dele. Analise o fruto dessa pessoa e você então saberá se verdadeiramente ela é uma árvore frutífera no reino de Deus. Amém? Nem todos que se chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Aquilo que eu falei no início é a intenção. Com qual intenção você fez? Qual foi a intenção do seu coração ao você praticar determinada obra, ou determinada, né, caridade, ou determinado ato? Então é nisso daí que o Senhor vai te avaliar, vai nos avaliar, a verdade é essa. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo quanto a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Essa é a orientação do Senhor para a nossa vida. Construir a nossa fé, firmar a nossa fé e a nossa identidade em Cristo, na rocha inabalável. Buscar a presença dEle de forma prioritária. Se render a Ele em todo o tempo. Dedicar o nosso tempo e tudo quanto nós fazermos, consagrarmos a Ele. Quando nós nos firmarmos na rocha, quando nós estivermos ali com a nossa atenção totalmente voltada para Cristo, quando o nosso olhar não se desviar da cruz, quando não desperdiçarmos o nosso tempo olhando para
lado, olhando para o outro, olhando para o irmão, olhando para aquele que está produzindo frutos ruins, quando nossos olhos estiver voltados somente para Cristo, quando a nossa fé estiver voltada para aquilo pelo qual Ele já fez por nós e crendo naquilo que Ele vai fazer, então nós estaremos firmados na rocha inabalável e nada do que acontecer vai nos abalar. Os escândalos aí fora não pode nos abalar. Se assim estivermos firmados com o Senhor, se nosso olhar estiver voltado para Ele, se nosso propósito for com Ele, se nosso alvo for Cristo, nenhum escândalo vai nos fazer abandonar a nossa fé. Aquele que abandona a tua fé, aquele que deixa de fazer mediante os escândalos, mediante o que os falsos profetas estão aí denegrindo, né? Esses verdadeiramente estavam com a casa firmada na areia, e aí a primeira chuva que veio, o primeiro vento que veio, ou até mesmo algo que acontece consigo mesmo, alguma dificuldade que você enfrenta, está enfrentando na tua vida, quando a tua casa está firmada na rocha, você desmorona, você abandona a fé e você desiste de tudo. Mas quando você está firme com o Senhor, aquele vento não te tira da presença de Deus. Amém? Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Esse é o nosso Jesus, nosso único e suficiente Salvador, aquele pelo qual o Senhor nos enviou. E todas as vezes que Jesus anunciava a palavra, ministrava o ensino, pessoas se rendiam a eles. Entenda, por mais que haja na minha e na sua vida os mestres da lei, os fariseus, para julgar aquilo que nós estamos fazendo, também sempre haverá aquele que vai receber o que estamos entregando da parte de Deus. Sempre haverá aquele que será edificado pela palavra de Deus que estamos ministrando. Sempre haverá aquele que vai desfrutar da presença de Deus através daquele Deus que eu e você estamos apresentando. Entenda isso. Fique com essa palavra nesse dia. Amanhã estaremos de volta para o nosso devocional. Vamos ler o capítulo de número 8. Deus abençoe poderosamente a tua vida, que o Espírito Santo, de uma forma sublime, venha adentrar sobre o seu lar nesta hora, que você venha experimentar dessa doce presença. Convide o Espírito Santo para entrar na tua casa, convide o Espírito Santo para se assentar contigo aonde você estiver. Diga assim para ele, puxa uma cadeira na tua casa e diga, Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos conversar. Espírito Santo, rabassou de kiribiá, andassurbiai. Vem, Espírito Santo, eu anseio pela tua presença, eu desejo pela tua presença, convida ele, convida o doce, amoroso Espírito Santo para repousar sobre ti, para habitar no teu lar, para habitar no teu coração, e você venha desfrutar dessa presença sublime, que a paz que excede todo entendimento venha inundar o teu lar. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, que a tua fé seja renovada e fortalecida, que a esperança ressurja no teu coração neste dia e você venha se firmar na rocha inabalável que é o Senhor. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar e de ativar as notificações. Deus te abençoe.